Bem, amigos do blog Ser Flamengo, amigos da Nação Rubro-Negra, Túlio Rodrigues para mais um Política Flamenga. Hoje a gente vai falar sobre o Debate Fla, o debate organizado pelo blog Ser Flamengo e pelo Coluna do Flamengo. Primeiramente agradecer aos candidatos que se propuseram aí, né, através de suas assessorias, que estiveram lá, os 4 candidatos. Uma honra muito grande a gente poder fazer um evento desse porte, com todos os candidatos podendo apresentar suas ideias e suas propostas para os associados do Flamengo e para a Nação Rubro-Negra, né? Agradecer, né, a Bibiana Bolson da ESPN e a Daniela Boaventura da Fox Sports, que com o profissionalismo delas abrilhantou demais o evento, deu um toque, né, muito mais profissional e, né, dando um alcance gigantesco aí para esse evento. Agradecer também aos patrocinadores, que sem eles não seria possível a gente ter demandado de toda aquela estrutura do local, de tudo que a gente pôde investir para poder fazer de uma forma muito boa para, né, para quem fosse assistir, para também os candidatos, né? A JJ Invest, o Hotel Regina, Clínica Polar, o Edilson Silva na rede e o Flamengo da Nação, tá? Dizer que a gente, né, alcançou ali terceiro lugar dos assuntos mais comentados no Brasil nos Trending Topics do Twitter, né? E ainda teve mais 2 assuntos, né, que saíram ali do debate, que foi o peruano, né, um dos destaques ali do debate, e o Ricardo Lomba também entraram como os assuntos mais comentados naquele dia. Então, assim, teve um alcance gigantesco o debate. E agora, falando um pouco do modo geral, assim, até vi um vídeo do Rafa Flamengo, né, em que ele fala que o debate foi morno. Sim, foi morno, não houve muitos enfrentamentos, assim, mais firmes, né? Os candidatos se respeitaram bastante, foram muito cordiais uns com os outros, acho que talvez ali tateando, né? Tipo quando começa o jogo de futebol. Mas eu achei isso, né, de certa forma positiva, né? Deles estarem ali mais preocupados em apresentar propostas, né? E até no início, na fala do Landim, na palavra inicial, o Landim fala, né, que da publicação do seu plano de governo, até algumas pessoas questionavam sobre isso. E aí depois nós tivemos o primeiro enfrentamento entre os candidatos. E aí aos 13 minutos, o link da íntegra desse debate está aqui na descrição desse vídeo. Então, assim, no primeiro enfrentamento, o Landim perguntou ao Lomba sobre os esportes olímpicos e teceu algumas críticas, né? E aí o Lomba teve algumas algumas falas em que ele se colocou dessa forma ao longo do debate. Primeiro, ele sempre concordava muitas vezes com as críticas do adversário. Claro que isso, para mim, é um ponto de honestidade. Tipo, o Landim fez algumas críticas de que a forma dos esportes olímpicos, do modelo dos esportes olímpicos não é ideal, ele concordou que tem que melhorar, mas talvez na parte de estratégia política, de campanha, não seja legal. Até porque ele hoje é a gestão. E também de que ele muitas vezes ele se coloca isso muitas vezes, eu faço parte da gestão há um ano, entrei agora, tipo, não tem nada a ver com isso, eu entrei agora, então vamos ver daqui pra frente. O Lomba, como eu falei, ele concordou, e o Landim disse ali, colocou uma proposta de ter um orçamento específico para os esportes olímpicos, bem como um profissional de marketing focado somente nos esportes olímpicos, né, para captar novas receitas também, né, patrocínios e tal. E é uma das coisas interessantes que eu achei que o Lomba colocou muito bem, que foi a questão de inverter a ordem de captação, porque hoje a gente tem 60% da receita dos esportes olímpicos ela é via lei de incentivo, né? E vamos botar 40%, vem de captação privada, né? Ou seja, de captação do Flamengo. E aí ele fala em inverter isso, achei muito interessante, e acho que até os outros candidatos deveriam adotar isso também, de tentar inverter, ter menos lei de incentivo e ter mais iniciativa privada, mais dinheiro da iniciativa privada nos esportes olímpicos. E aí até o Lomba também concorda em ter uma parte específica de patrocínio e marketing para os esportes olímpicos. Aos 31, né, o Lomba foi questionado até pelo Perono sobre a questão, aos 30, desculpa, sobre questão de profissionais, e aí até o Perono faz uma afirmação aqui que eu vou sublinha isso e pega isso aí. Aos 30 minutos, né, o Perono diz que o vice de futebol dele vai ser o Marcos Braz. Futebol, eu vou mudar. Por exemplo, o meu vice de futebol seria o Marcos Braz, porque foi campeão brasileiro sem um tostão. Aos 36, o Perono também disse que traria de volta o Rodrigo Caetano. E aí aos 38 e 30, o Marcelo Vargas fala pela primeira vez sobre estádio próprio. Ele ali diz que conversa com algumas empresas, tudo embrionário, mas que pretende, caso eleito, nos primeiros 3 anos, lançar a pedra fundamental no terreno para a construção do tal sonhado estádio do Flamengo.
né, mas não apresentou uma proposta específica. Aos 40, a Carla Araújo, né, a jornalista do Coluna do Flamengo, fez uma pergunta sobre o número, ao Lomba, sobre os números prometidos pela atual gestão na campanha de 2015. Já nós vamos ganhar pretendemos ganhar tantos títulos a nível nacional, tantos a nível continental, tantos títulos a nível regional. Lomba, tudo bem? Boa noite a todos os candidatos. Vocês informaram em 2017 que de 2017 a 2021, ou seja, em 5 anos, o Flamengo planejava conquistar 80% dos cariocas, 50% dos títulos nacionais, né, considerando Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, e até 20% de títulos continentais, né, Sul-Americano e Libertadores. Bom, indo por esse caminho aí, faltariam 3 cariocas, 5 ou 4 títulos nacionais, né, considerando o que vai acontecer esse ano, e um título continental. O que você tem a falar sobre essa questão de títulos de planejamento para os próximos anos? E o Lomba respondeu o seguinte, dizendo desconhecer, né, esses números, e até colocando que, olha, eu não estava na gestão, mas eu quero lembrar que o Lomba fazia parte do grupo Sinergia, que hoje apoia o Landim, e ele apoiava o Bandeira, então, ou seja, não leu o plano de governo, isso está no plano de governo. Inclusive eu fiz um vídeo com as promessas feitas pelo Bandeira, pela Chapa Azul, em 2015, com o plano de governo, o link está aqui na descrição também. E aí ele concorda que, claro, que o futebol deveria ter rendido mais nos últimos anos. Aos 43, Landim respondendo ao Vinícius Castro do UOL, qual era o diferencial do plano de governo do Landim. Aí ele falou das receitas específicas para algumas áreas e na questão de mexer na organização do futebol, ou seja, mudar o modo de gerir, de gestão do futebol. E lógico que ele não conseguiu concluir essa pergunta. Aos 45, o Perônio também perguntado sobre questão de comunicação, disse que vai dar total liberdade à imprensa, né, e não vai adotar os treinos fechados, e diz que se eleito irá demitir todos os funcionários da comunicação e vai priorizar colocar somente rubro-negros no setor. Ainda disse que traria o Rodrigo Paiva. Sobre essa questão dele demitir, eu não concordo muito. Eu acho que, vamos botar, ele sendo eleito, teria uma fase de transição, ele iria identificar os profissionais que dão resultados e manter esses profissionais. Uma das coisas que inclusive a gente reclama na nossa vida cotidiana é de que quando muitas vezes a gente tem um governo, né, e aí tem lá uma obra e entra outro governo e o cara não mexe nada, manda todo mundo embora, ou seja, zera tudo. E a gente não precisa disso. Acho que hoje a gente tem como você identificar os profissionais que dão resultados e manter e até melhorar essa questão. Então eu não sou meio contra de mandar todo mundo embora. Sobre estádio, a partir de 56 minutos, o Perônio fala no estádio na Gávea para 35 mil pessoas, multiuso e também aberto para shows, né, receber artistas. E aí aqui eu achei uma ideia super bacana dele, que ele fala que do lado do estádio se construiu um hotel rubro-negro, né, para receber as embaixadas. E aí, claro, esse hotel, né, ficaria aberto aí ao público. E de você poder fazer no dia de jogos do clube, fazer um translado. Você pega, o cara vem lá da embaixada, se hospeda no hotel rubro-negro, e aí teria um serviço de translado para levá-lo, por exemplo, até o Maracanã, para ter um jogo, ou se tivesse já, né, um jogo na Gávea, ele já fica ali, assiste o jogo ali. Achei muito bacana essa ideia e seria uma maneira também de gerar uma nova receita para o clube, né? Já sobre o Maracanã, ele fala que do Flamengo geriu o Maracanã, mas o Maracanã voltando para o governo do estado, né, não tendo uma empresa, uma concessão. O Landim falou em renegociar, né, o atual contrato, né, no atual contrato com o concessionário, o papel do Flamengo para gerir. E aí ele fala aqui em querer buscar, né, a participação do clube num possível edital, que a gente não sabe se isso vai acontecer. E aí sobre o estádio próprio, mais ou menos o que ele já vem falando, até ele vem colocando a questão, né, do valor elevado para poder construir um estádio próprio. Ele falou em montar um projeto, ou seja, ele não tem um projeto, e uma engenharia financeira com patrocinadores para não onerar o caixa do clube. E aí depois veio o Lomba falando sobre estádio. Ele falou da Gávea, da reforma das arquibancadas, que parece que são 3 estágios e está no seu primeiro estágio. E ele disse em colocar refletores e um placar eletrônico na Gávea, que já daria condição, por exemplo, tanto da base do futebol feminino e futebol americano, de fazer jogos à noite lá. E falou na questão do Maracanã, que o Maracanã necessita de algumas obras, tá, para poder readequar, por exemplo, o lado dos visitantes e também o lance de tirar cadeiras, e que se o Maracanã for inviável, partir para um estádio próprio, e que ele já tem um terreno apalavrado, né, o Vrobo inclusive informou isso no lançamento da chapa deles.
A gente não sabe onde é o terreno, né? E nem se já tem um projeto, por exemplo, de estádio para esse terreno. Já sobre o estádio, o Vargas falou mais ou menos a mesma coisa que o peruano, né? Ampliar a capacidade da Gávea para 25, 35 mil pessoas e para jogos de pequeno e médio porte e aproveitar algumas coisas da estrutura da Ilha do Urubu já lá na Gávea. Né? Sobre o Maracanã, ele disse ter que negociar diretamente com o governo do estado, não ter um concessionário e tirar as cadeiras norte e sul. Acho que isso é quase uma unanimidade entre os candidatos. Aí ele volta a falar de novo daquela questão da pedra fundamental, que está em conversas embrionárias com empresas para um estádio próprio e lançar lá uma pedra fundamental durante 3 anos, mas que a ideia seria construir um estádio cimentão, né, simples ali, nada de padrão FIFA. A 1 minuto e 8, o Landim foi perguntado o seguinte: o que ele faria, né, se ele estivesse no Flamengo para poder conduzir essa situação do Diego Alves? Ele não respondeu assim, nada de concreto com relação a isso, né, como que ele daria assim, com uma crise ali com um jogador como o Flamengo está tendo hoje com o Diego Alves. Crise que eu falo, né, crise no clube ou dentro do elenco, mas você tem crise com um jogador que é o goleiro, é líder, um dos principais jogadores do elenco. Né? Teve a pergunta pro Lomba sobre o relacionamento com a torcida organizada. E aí ele fala aqui na criação da comissão de arquibancada para aproximar o relacionamento com as organizadas, ainda fala de ter uma pessoa específica para isso, né? Então, ou seja, seria criado um novo setor no clube para isso, para gerir essa parte diretamente no relacionamento com as organizadas, mais ou menos o que a gente tem hoje com as embaixadas, que é o Eduardo que cuida disso. O peruano foi perguntado sobre e-esporte, né? Ou seja, esportes eletrônicos, que é hoje uma modalidade que o Flamengo vem atuando, e o peruano respondeu sobre esportes olímpicos, né? Por mais que ele não tenha projeto para essa área, ele tem que ter um mínimo candidato, né, de conhecimento, informação sobre, né, principalmente das modalidades hoje que o clube tem. A 1 minuto e 13, o Marcelo Vargas foi perguntado sobre os torcedores do Nordeste, né, em ações de aproximações com torcedores. Ele não apresentou propostas específicas, fez críticas ao calendário do futebol brasileiro, ou seja, que daria talvez possibilidade de fazer alguns amistosos lá, acredito que tenha sido isso, mas não apresentou uma proposta específica, né, para o torcedor da região Nordeste. A 1 minuto e 15, Landim pergunta ao Lomba, né, sobre a questão do futebol, de ter perdido o DNA, essas coisas que a gente ouve muito falar. O Lomba, o Landim teceu muitas críticas ao planejamento do futebol, até o Lomba concordou e disse que o planejamento desse ano foi até ruim e promete que, se eleito, o planejamento será feito já logo no início de 2019. O Lomba até colocou críticas porque o Flamengo sempre consegue contratar na janela do meio do ano, né? E aí ele disse que em 2019 já teria um investimento no início já da temporada, que assim é melhor para poder aproveitar o futebol, né? O planejamento de futebol. 1:20, o Lomba perguntas para o Vargas sobre a base, né? Aí o Vargas, né, coloca ali que quer aproveitar ao máximo os atletas da base, não vai ter centro de inteligência, né? E o Lomba diz que, acho que é um reconhecimento dele, está sendo honesto, de que não encontraram uma medida para poder manter os atletas da base por mais tempo, como a gente agora perdeu recentemente o Paquetá. E aí o Vargas diz que uma das maneiras para poder acabar com isso seria diminuir, né, as comissões dos empresários. Depois, a 1:25, o Landim perguntas para o Vargas, o Vargas pergunta para o Landim sobre como será a estrutura de futebol do Landim. O Landim disse que vai mudar a estrutura criando um conselho, né, não sei se é com um conselho de gestor, um conselho de futebol, um comitê, com pessoas experientes no VP, com o VP de futebol tendo poder de decisão dentro dessa comissão. E o Vargas, né, vamos botar assim, debateu ali o contraposto, dizendo que ele vai seguir o que está no estatuto, que é ter um vice-presidente de futebol, que ele diz que é o seu vice-geral, o Mauro Serra, e um supervisor de futebol que seria o Guilherme Kroll. O Landim diz que o vice de futebol tem que ter um DNA vencedor e que já foi escolhido, e se refere ao peruano, ou seja, como o peruano falou do Marcos Braz, né, ele até aponta assim, viu o peruano? Então acredito que o vice-presidente de futebol em Vitória da Chapa Roxa é o Marcos Braz. E vamos ter um vice-presidente de futebol com DNA vencedor dentro do Flamengo, que já está escolhido pelo grupo e que vocês conhecem muito bem e vão ficar muito felizes, viu, peruano? E aí, ao 1:35, o Moraes pergunta para o Landim sobre criar um departamento do torcedor com uma ouvidoria própria. Não seria igual a gente ter hoje uma ouvidoria geral do clube. O Landim concorda com a ideia do Moraes, mas não fala nada a respeito, diz que pretende explorar essa ideia. E aí ele fala de Flafest e tal, que não tem a ver com o que o Moraes falou
sobre como dar suporte para os torcedores que vão viajar e tal, mas seria coisa a nível nacional, de prestar ali assistência a nível nacional para os torcedores, esse departamento do torcedor. O Landim não falou de outras coisas, não falou especificamente disso, mas disse que vai explorar essa ideia do Moraes. O Lomba, depois aos 1h40, respondeu uma pergunta do Gustavo Henrique, né? O que fazer, né, para o time ser campeão? O Lomba disse que uma das maneiras é investir mais em estrutura, né, mais no centro de inteligência, para que ele seja mais assertivo nas contratações, tá? Ainda vale ressaltar aqui que muitas coisas aconteceram no debate. Eu estou pegando aqui as propostas, de fato, que é o que a gente mais interessa, né, para os próximos 3 anos, até porque a gente possa também cobrar do candidato vencedor e debater ainda isso, essas propostas que estão sendo levantadas em entrevistas, no debate, ao longo do processo eleitoral. A 1h41, o Vargas respondeu a minha pergunta sobre os esportes olímpicos, né? Sobre como fazer com que os esportes olímpicos sejam autossuficientes. Ele disse que promete ter, isso é uma coisa que ele até colocou na coletiva de lançamento da chapa dele, de ter um orçamento mínimo, né? De pegar um orçamento, 100% do orçamento do Flamengo e pegar uma porcentagem e colocar nos esportes olímpicos ali. Aos 1h45, o Lomba pergunta ao Perón sobre o Flagávio. O Perón diz que vai trazer 3 arquitetos para a criação de 3 projetos, né? E seria geral, para apresentar esses projetos. Ele fala ali sócios proprietários, sendo que aí seriam todos os sócios. Aí teria que ser, por exemplo, você debater, aprovar um projeto desse, seria no Conselho Deliberativo, né? Então são só os sócios proprietários. E aí até vale também ressaltar que não são só os sócios proprietários, os sócios do Flamengo. Tem o sócio patrimonial, o contribuinte e o off-rio. A 1h50, o Landim perguntou ao Lomba sobre marketing. E aí, mais uma vez, aquilo que eu venho falando, Lomba, mais uma vez, eu estou na gestão há 1 ano, sempre se justificando, né? Mas que pretende criar um setor específico para os esportes olímpicos. Ele até já falou isso, para angariar novas receitas. A 1h55, o peruano pergunta para o Landim sobre como será o seu planejamento para o futebol. E ele diz que vai elaborar uma forma, né, um plano de cobrança dos profissionais que atuam no departamento, né? E aí, preparador de goleiros, ele até ilustra um pouco ali sobre isso, o que é muito pouco, né? Também. A 1h59, o Vargas fala da meta, né, do Flamengo de ter a maior delegação, uma das metas da chapa dele, de atletas paralímpicos, né? Lembrando que isso não é uma modalidade do clube, né? Então aí ficaria uma outra pergunta que eu faria: como isso seria criado, né? E como e da onde viria o dinheiro, a receita para fazer esse investimento numa nova modalidade no Flamengo de atletas paralímpicos, né? Que eu acho sensacional, uma grande sacada do Marcelo Vargas, que deve também ser debatida e discutida também pelos outros candidatos. Ainda não consegui ver o plano de governo de todos. Aos 2h05, o Lomba promete a construção da arena, né, pós-esportiva, e a reforma na sauna, restaurantes e construção do museu. Isso falando especificamente do Flagávio. Aos 2h11, às 2h11, desculpa, o Vargas promete dar prioridade ao sócio proprietário na compra de ingressos, que é inclusive um assunto que, né, vem se debatendo muito já dentro dos grupos de sócios, né, do Flamengo, do sócio proprietário ter prioridade também na compra de ingressos junto com o sócio torcedor. É uma proposta boa que já vem sendo discutida e debatida. Eu acho que eu procurei buscar as coisas que possam ser propostas para o nosso futuro. Eu acho que os candidatos, acho que não há assim dizer que teve um ou outro vencedor, geralmente como as pessoas gostam, fulano foi melhor do que ciclano. Acho que melhor é aquele que consegue colocar com mais clareza, né, no debate as suas propostas, não só fazer uma pegadinha, colocar uma contradição no candidato, porque a gente está ali para ouvir propostas, não para ver sangue, para ver briga. E eu acho que, assim, lógico que o tempo do debate não dá muito para você detalhar, mas eu acho que os 3 apresentaram propostas, algumas estão aqui, e aí cabe a você, das propostas apresentadas no debate, debate Fla, quais você acha que é melhor, o que você achou, o que você não achou. É isso que a gente tem que debater, o que é melhor para o Flamengo, quais das propostas apresentadas. E aí fica a cargo de vocês decidirem. Vocês podem comentar também, compartilhe esse vídeo e assista na íntegra também o Debate Fla. O link está aqui na descrição. Agradeço a vocês. Se quiserem me seguir nas redes sociais, os links estão aqui na descrição. O blog Ser Flamengo também. Se inscreva, ative as notificações daqui do canal. Tamo junto, saudações rubro-negras e até um próximo vídeo.